Bom, a gente segue acompanhando essas movimentações. Uma outra notícia, o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, voltou a sinalizar aliança com o governo e abrir espaço para a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico. O líder da Casa Baixa afirmou que o regimento interno proíbe o exercício do mandato à distância e que ele seguirá essa norma. Em março, o parlamentar solicitou 122 dias de licença, mas com o fim desse prazo, agora enfrenta o risco de punição, né? Até a possibilidade de perder o mandato por ausência em paralelo com aquele processo que corre na Comissão de Ética. Passar para o Roberto Mota e essa posição reiterada, né? Parece que agora o presidente da Câmara dos Deputados não está com um pé em cada canoa. Parece que ele agora assumiu um lado, né, Mota? Dizendo que Eduardo deve ser... É preciso seguir o regimento não permite que o deputado exerça o mandato à distância e que muito possivelmente ele deve ter o mandato cassado, se referindo a Eduardo Bolsonaro. É possível exercer um mandato de deputado sem estar presente fisicamente no Congresso? Bom, há opiniões diferentes. Alguns consideram a presença física essencial. Algumas pessoas dizem, olha, sem presença física, por exemplo, o parlamentar não consegue fazer articulações políticas, que são a base do trabalho dele. Outros, como eu, acham que é possível, sim, exercer um mandato remoto, principalmente quando essa é a única opção que você tem. Especialmente quando a sua presença no país poderia significar risco para a sua liberdade. Pois é, você, Diego, como avalia esse posicionamento de Hugo Mota, mas também essa reflexão feita pelo Mota, né? Porque em algum momento os deputados, principalmente da minoria, chegaram a aventar a possibilidade de Eduardo ser o líder da minoria e isso permitiria com que ele acumulasse um número maior de faltas e não seria punido por conta disso. Haveria, segundo os parlamentares, uma brecha no regimento para permitir a troca da liderança para Eduardo Bolsonaro. Mas aí, justamente, o presidente da Câmara vetou essa possibilidade. E agora, nessa entrevista, ele reforça que Eduardo deve ter o mandato cassado, porque não é possível você exercer o mandato à distância. Diego. Olha, Caniato, no Brasil a política ela é tão intrínseca, ela é tão inerente a todos os debates que se travam sobre os espaços políticos, que quando algo é feito estritamente nos ditames legais, mesmo assim dá aso à possibilidade das teorias, né? Olha, o Mota está fazendo isso porque ele está mais alinhado ao governo ou menos alinhado ao governo, enfim. Eu também concordo que o Mota deve estar buscando agora muito alinhamento com o governo, porque a tentativa dele de se sagrar como um ativo da oposição deu totalmente errado. Tudo que nós repercutimos aqui sobre a PEC da blindagem deixa isso muito claro. Mas o fato é que, se nós queremos ser um Estado democrático de direito de fato, aquilo que deve imperar é a lei. E o que diz a lei nesse caso é que o mandato não pode ser exercido à distância. É um acerto do presidente da casa quando ele diz que tanto a Constituição quanto o regimento interno da Câmara dos Deputados não prevê a possibilidade do desempenho do mandato à distância. E eu acho que isso é salutar para o Brasil. Nós já temos um Congresso Nacional que é muito caro e, mesmo assim, pouco produtivo. Imagina se nós abrirmos a possibilidade que todos os deputados e todos os senadores exerçam os seus mandatos a partir da base. Como decairia a qualidade da produção legislativa no país, que já não está lá essas coisas. Então, eu acho que, de fato, seguir a regra constitucional de que um parlamentar tem que estar presente fisicamente em pelo menos 2/3 das sessões, o que é um número até relativamente baixo, é o mínimo a ser exigido nesse momento. Sobre a tentativa que foi feita
de nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, e aí de fato existe uma brecha no regimento para que as faltas não sejam contabilizadas, isso não passou de uma manobra. E como toda manobra, ela tem que ser sim inibida. Eu me lembro há alguns anos, quando a presidente Dilma Rousseff tentou deixar Lula munido de um termo de posse para evitar que ele fosse preso durante a Operação Lava Jato. Antes mesmo que Lula tomasse posse como ministro-chefe da Casa Civil, o próprio Supremo Tribunal Federal declarou que essa posse não seria possível diante de um vício de finalidade. Lula não estaria sendo nomeado ministro para atender ao interesse público, estaria sendo nomeado ministro para se furtar de uma prisão. É exatamente a mesma dinâmica que aconteceu com Eduardo no parlamento. Ele não estava sendo nomeado líder da minoria para liderar a minoria da casa. Ele estava sendo nomeado líder da minoria para escapar de um possível processo de cassação. Se é vício de finalidade em um caso, tem vício de finalidade no outro. Não é excetuando a regra para eventualmente combater eventuais abusos do outro lado que nós vamos consertar o Brasil. 2 erros não fazem um acerto em lugar nenhum do mundo. Então, de fato, Eduardo Bolsonaro não deve ter essa permissão para exercer o seu mandato direto dos Estados Unidos. Tem que estar aqui presencialmente, honrando a expressiva votação que ele teve do eleitor paulista. Pois é a maior votação da história em 18, né? Se nós contabilizarmos a de 18, é a maior votação na história quando a gente olha para a Câmara dos Deputados. Você, Beraldo, a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro em discussão a partir dessa manifestação de Hugo Mota. Olha, me parece que Hugo Mota tem movido a agenda da Câmara de acordo com outros interesses e o Poder Executivo tem tido um papel fundamental na definição dessas agendas. Portanto, esse processo contra Eduardo Bolsonaro, me parece, vai andar à medida que houver ali entendimentos de que o governo pode, de alguma forma, compensar os deputados ou estimular os deputados a andarem com essa agenda. E aí eu não vejo isso ser parado. Agora, a situação de Eduardo Bolsonaro, a partir do momento em que ele sai do Brasil, vai para o exterior, naquele momento ele não tinha nenhum problema com passaporte, nada disso, mas ele acreditava que estava correndo o risco se ficasse no Brasil. Assim como seu pai também ficou no Brasil e enfrentou todo o processo e até que foi condenado, mas o Eduardo Bolsonaro, ele preferiu ir embora, enfim, tem filhas pequenas, a gente não deve entrar aí nas questões de foro íntimo que o levaram a decidir sobre isso, mas essa decisão claramente traz consequências. E me parece que a consequência natural vai acabar sendo a cassação, que para ele, na atuação que ele vem tendo em relação ao governo norte-americano, muda muito pouco, não há impacto, ele não é recebido no governo de Donald Trump porque ele é um deputado. Ele é recebido porque ele é filho de Jair Bolsonaro, tão simples quanto isso. E, eventualmente, com a saída dele da Câmara dos Deputados, outro deputado do Partido Liberal vai assumir e pode fazer um trabalho ali pessoal na Câmara dos Deputados. Mas a estratégia do ponto de vista pessoal de Eduardo Bolsonaro é tensionar até o último minuto, enfim, fazer barulhos, colocar como uma vítima desse conluio que existe contra ele, o que de fato ali há uma predisposição muito grande de forças da política brasileira de irem para cima dele, mas nesse caso específico, enfim, o regimento realmente não o ajuda.